Olá, estamos na aula de número 47 e o assunto é pronome relativo. Lembrando que estamos dando continuidade ao estudo de morfologia nas classes de palavras, dentre essas classes a dos pronomes e dentre os 7 tipos de pronomes, o relativo. É de grande importância o estudo desse tipo de palavra, desse tipo de pronome, porque eles são importantes elementos coesivos. O pronome relativo é utilizado o tempo todo, sem muitas vezes nos darmos conta, seja na fala ou no texto escrito. Mas também boa parte das vezes em que empregamos o pronome relativo, esse uso está incorreto. Fazer o estudo desse tipo de palavra vai nos dar um domínio da língua mais formal, da língua mais culta, muito bom. Agora, para que nós possamos fazer o estudo de pronome relativo, duas informações se fazem de grande importância. Grave essas duas informações, porque elas vão permear todo o estudo dentro de pronome relativo. A primeira delas: todo pronome relativo inicia uma nova oração. Chama atenção para esse adjetivo aqui, nova oração. Em momentos anteriores, eu já falei com você sobre período. Inicia lá no começo com a letra maiúscula, a grosso modo falando, e termina lá no ponto final. Isso é um período. Dentro desse período, há verbos. A quantidade de verbos determina a quantidade de orações. Se o pronome relativo inicia uma nova oração, quer dizer que há uma outra antes que não possui esse pronome relativo. Logo, os pronomes relativos vão compor orações dentro de períodos compostos. E a outra informação é que todo pronome relativo possui um antecedente. Veja bem, se ele é um importante elemento coesivo, o pronome relativo evita que as palavras se repitam e dá sequência ao texto, seja falado ou escrito. Esse antecedente do pronome relativo sempre será um substantivo ou um outro pronome, porque se ele é um pronome, ele sempre se refere a um nome que é o substantivo. E existem pronomes que fazem a vez do substantivo. O estudo de pronome relativo é até um pouco extenso, porém nós não vamos entrar em tantos detalhes, mas em boa parte deles, para que o estudo faça sentido e você aprimore a sua forma de utilizar a língua portuguesa de maneira correta. Vamos ver um exemplo aqui para começar essa parte teórica a fazer sentido. Moro numa cidade que fica ao noroeste do estado. Eu tenho aqui um período que começa lá na letra maiúscula, lembra? No moro, e termina aqui no ponto final. Isso aqui tudo é um período. Dentro desse período nós temos o verbo morar e o verbo ficar. Se eu tenho aqui dois verbos, significa que eu tenho duas orações dentro de um único período. Só que como é que é feita essa composição do período composto? Uma oração é do verbo morar e a outra é com o verbo ficar. Essas duas orações, elas precisam estar conectadas, ligadas. Para isso, nós usamos elementos conectores, elementos coesivos, que podem ser conjunções, mas também podem ser pronomes relativos. Claro que há outros elementos coesivos, mas o que interessa para nós aqui é o pronome relativo, que no caso será o que aqui aparece. Isso significa que eu já tenho condições de identificar cada uma das orações aqui. Uma do verbo morar e a outra do verbo ficar. Lembrando que todo pronome relativo começa uma nova oração. Então, significa que a primeira oração, que vai começar aqui no verbo morar, ela só pode ir até a palavra cidade. Por quê? Daqui para frente, começa uma nova oração. O que? Começa uma nova oração que vai até o final do período. Lembra qual é a segunda informação? Que todo pronome relativo tem um antecedente.
esse antecedente obrigatoriamente fica na oração anterior, ou seja, o antecedente tem que estar aqui. Se eu tenho moro numa cidade, uma dessas palavras aqui tem que ser um antecedente do quê? E esse antecedente tem que ser um substantivo ou um outro pronome. No caso aqui, o antecedente é a palavra cidade. Então, para que o pronome relativo está aqui? Ele está para conectar as duas informações, mas ao mesmo tempo evitar que esse antecedente cidade se repita. Por quê? Quem fica no noroeste do estado também é a cidade. Então imagina, se eu dou uma informação, moro numa cidade, essa cidade fica no noroeste do estado. Não há necessidade de eu repetir essa palavra cidade. Então é nessa razão que existe o pronome relativo. Espero que esteja ficando mais claro. Seguindo aqui, nós temos ao todo 6 pronomes relativos. Que, quem e onde são os 3 pronomes do grupo invariável, ou seja, eles não têm nenhum tipo de flexão. As palavras são como elas são e nunca se modificam. Agora, o qual, quanto e cujo completam aqui, perdão que houve uma falha na tela, tá? Completam aqui o grupo dos pronomes relativos. Só que esse grupo do lado de cá é o grupo dos pronomes variáveis, ou seja, eles têm uma flexão e nesse caso são duas, de gênero e de número. Eu consigo passar essas palavras aqui que estão na coluna da nossa direita para uma flexão de feminino e para uma flexão de plural. Os quais, a qual, as quais, quantos, quanta, quantas, cujo, cujos, cuja, cujas. Agora, veja bem, lembra que eu falei que você não pode esquecer aquelas duas informações? Que o pronome relativo inicia uma nova oração e que ele tem um antecedente que é sempre um substantivo. Por que é importante? Porque uma palavra como, por exemplo, que, quem e onde podem ter outras funções dentro da língua que não seja a de pronomes relativos. Mas para que essas palavras aqui sejam pronomes relativos, elas têm que iniciar uma nova oração, sim, mas elas têm que ter também um antecedente. É obrigatória a presença desse antecedente. Vamos agora treinar, por meio de alguns exemplos, como é que nós fazemos o uso dos pronomes relativos. Imagine que nós tenhamos estas duas orações aqui. Comprei um tênis, esse tênis é próprio para corrida. Duas orações bem simplesinhas e que eu quero unir dentro de um único período usando um pronome relativo. Acompanhe aí comigo, imagino que você esteja na sala de aula, eu te fazendo as perguntas e você pensando, respondendo, imaginando a resposta. Qual a primeira coisa que nós temos que fazer? Identificar a palavra que se repete, que aqui é muito simples, é a palavra tênis. Então, nós temos tênis na primeira e na segunda oração. Uma dessas duas tem que desaparecer para entrar no lugar dela um pronome relativo. Eu tenho aqui tênis na primeira e na segunda oração. Qual que eu vou cortar? A da segunda oração. Porque seguindo essa sequência aqui, o tênis na primeira, comprei um tênis, é a primeira vez que ele aparece. É na segunda oração que ele se repete. Então, é aqui que cabe um pronome relativo. Então, eu vou desaparecer com essa palavra tênis, colocando no lugar um pronome relativo. Agora, veja bem, junto com esse substantivo tênis, eu tenho um determinante, que é o esse que está aqui junto. Se eu corto a palavra tênis, eu também corto esse determinante. Então, essas duas palavras eu vou desaparecer. Lembrando lá no início de substantivo, o substantivo possui determinantes, um numeral, um artigo, um adjetivo ou um pronome. Esse aqui é um pronome. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta primeira oração e não vou mexer com ela.
Eu vou apenas repetir. Comprei um tênis. Depois, o que eu faço? Eu tenho que agregar essa segunda oração aqui, dentro desse período que eu estou formando. Só que aí eu cortei tênis, eu tenho que colocar no lugar dele um pronome relativo. Uma dica aqui, um pronome relativo que é muito usado, que é muito comum, é o pronome que. Mas eu devo sempre usar o que? Eu posso sempre usar o que? Não, mas na grande maioria das vezes sim. Ele é um pronome que nós podemos chamar de pronome relativo coringa. Tá aqui o que? Ele está no lugar do esse tênis. O que sobrou dessa oração aqui quando eu cortei esse tênis? É próprio para a corrida. Então, eu vou pegar isso daqui e vou trazer para cá. Pronto. Formei um período composto. Está aqui o verbo comprar, está aqui o verbo ser. Comprei um tênis que é próprio para a corrida. Eu dou duas informações sobre um tênis. Primeiro, que eu comprei e depois que ele é próprio para a corrida. E está aqui o pronome relativo, que tem como antecedente a palavra que evitou de ser repetida, que é tênis, que já estava na oração anterior. Fácil, não é mesmo? Vamos ver agora esta outra situação aqui. Esse aqui é um pouquinho diferente, tá? A casa fica no alto da colina. Comprei a casa. Qual a primeira coisa que nós temos que fazer? Identificar a palavra que se repete, que é casa. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Juntar essas duas orações num único período, usando um pronome relativo. Casa aqui na primeira oração e na segunda aqui. Qual que eu desapareço? Qual que eu vou fazer a substituição por um pronome relativo? A da segunda oração. Se eu vou desaparecer com o substantivo casa, eu também vou desaparecer com o determinante dele, que é esse azinho aqui, artigo, a casa. Não faz sentido eu cortar casa e continuar com esse a aqui, uma vez que esse artigo está aqui devido ao substantivo. Então, eu vou cortar essas duas palavrinhas aqui, ok? O que eu disse lá? Que na primeira oração a gente não mexe, certo? Então, eu ponho aqui. A casa fica no alto da colina. Tranquilo. O que eu vou fazer? Imediatamente eu tenho que colocar o elemento de conexão, que é o pronome relativo. Qual o pronome relativo mais comum que podemos usar aqui? Que. O que sobrou da segunda oração? O comprei. Mas espera aí. Olha como é que ficou. A casa fica no alto da colina que comprei. O que eu comprei aqui em cima na minha declaração? A casa. Mas aqui embaixo, quando eu escrevo, a casa fica no alto da colina que comprei, fica parecendo que eu comprei o quê? A colina. E não é. Mas por que aparece isso? Porque não é assim que funciona eu colocar a primeira oração inteira e na sequência a segunda. Não é. Ah, mas você disse que eu não mexo na primeira oração. Não mexe. Ela não se modifica, mas ela pode ser partida para que a segunda oração não apareça na sequência dela, mas sim intercalada dentro dessa oração. Por que isso? Lembra que todo pronome relativo tem um antecedente. Esse pronome relativo tem que ficar do lado do antecedente, que é um substantivo. Observa aqui, onde que o que está do lado? Aliás, de qual palavra que ele está do lado? Ele está do lado de colina. Por isso que parece que eu comprei a colina. Então, essa frase está incorreta. Como que nós vamos fazer, então? Facílimo, hein? Qual a palavra que se repete? Casa. Então, eu sei que o antecedente do pronome vai ser a palavra casa lá da primeira oração, certo? Então, eu vou parar aqui nela. A casa. Não vou colocar mais nada, porque é aqui que está o antecedente do pronome relativo. É essa palavra que se repete. Então, ela está aqui. Vou colocar agora a segunda oração no meio dessa primeira. Igual se fosse um recheio.
começando pelo pronome relativo. Ah, mas a casa está depois do verbo comprar. Não tem problema. O conectivo, que é o pronome relativo, ele tem que estar imediatamente para unir as duas orações, que é o que. O que sobrou aqui da segunda oração? O comprei, que vem para cá. Então, até agora está fazendo sentido, tá vendo? A casa que comprei. E aí, aquele restante lá da primeira oração que eu não usei, eu trago para cá. Fica no alto da colina. Então, observa, a primeira oração está aqui, intacta. A casa fica no alto da colina. Eu apenas intercalei nela a segunda oração. Qual é o antecedente do que? Casa. Agora sim, ele está exatamente do lado da palavra que ele estava se referindo. Que ele está se referindo. A casa que comprei fica no alto da colina. Também é fácil. Só exige um pouco mais de atenção ali. Aí você pode perguntar, mas por que lá ficou na sequência? Lá ficou na sequência porque quando eu falei que eu comprei um tênis e o tênis era próprio para corrida, o tênis na primeira oração ele ficava no final. Então, por isso que daí eu pude dar sequência com a segunda oração. Vamos fazer mais um exemplo desse aqui de oração intercalada para ver como funciona? E você vai ver que é facílimo também. A garrafa era novinha, a garrafa quebrou. Qual é o primeiro passo? Identificar a palavra que se repete, que é garrafa. Qual garrafa que eu vou cortar? Da primeira ou da segunda oração? A da segunda oração. E junto com a palavra garrafa, que é o substantivo, o determinante dele, que é o a, que aqui aparece também. Então, vou cortar, certo? Vou colocar a garrafa era novinha e a partir daqui a segunda oração? Não, porque a palavra que eu estou evitando que se repita é garrafa. Então, essa segunda oração tem que vir aqui, do lado da palavra garrafa. Então, o que eu vou fazer com esta primeira oração? Eu vou partir em duas. A primeira, eu vou até onde a palavra que está sendo repetida lá na segunda oração aparece. A garrafa. Parei aí, certo? Daí, imediatamente, eu vou colocar um pronome relativo. Qual o pronome mais habitual? Que. Depois, o que eu tenho que colocar aqui? A segunda oração, que sobrou, o quebrou, certo? A primeira oração, eu não usei toda, eu só usei esse pedaço aqui, a garrafa, a garrafa. O que está faltando? Era novinha, então eu trago ela para cá. Logo, como que vai ficar o período? A garrafa que quebrou era novinha. Fácil, não é mesmo? Nós ficamos com esta primeira parte teórica aqui e agora os exercícios são para você treinar, reconhecer o antecedente do pronome relativo e unir orações usando o pronome relativo. Bom trabalho a vocês!